Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Nomeado para a mais alta corte do país em 2002 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Gilmar Mendes é mestre pela Universidade de Brasília e pela Universidade de Münster, na Alemanha, e concluiu o doutorado na mesma instituição alemã. Já ocupou também os cargos de Procurador da República e Advogado-Geral da União, além de muitos outros. É uma lista extensa, né? Parece até que o senhor viveu umas 2, 3 vidas já, ministro. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer tê-lo conosco. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal perdeu um dos seus integrantes, o ministro Teori Zavascki. Conta pra gente um pouquinho como é que era o homem por trás da toga, como era a relação de vocês, a relação pessoal de vocês e o que essa perda representa para o Supremo e para o país. Sem dúvida nenhuma, se tratava de um grande juiz, né, como acho que o Brasil todo hoje reconhece, quer dizer, uma figura talhada para essa função. Eu até dizia para muitos que parece até uma figura talhada para essa função, no caso, a relatoria desse processo tormentoso que é esse processo da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Por detrás daquele ar, um tanto quanto mais ou menos cerrado, fechado, um tanto quanto sisudo, havia uma figura humana enorme, não é? Bem-humorada, brincalhona, que curtia os amigos. Eu mesmo estive com ele nas eleições americanas, fomos como observadores e estávamos fazendo planos para o Brasil do futuro e não sabíamos que, na verdade, estávamos nos despedindo, né? E chegou já o Supremo pronto, um magistrado já experiente, né, muito considerado no STJ, talvez um dos melhores daquela casa, e sempre nos aconselhava, atuava realmente como um veterano, né? Realmente é uma perda significativa para nós, claro, para a família, para o Supremo, para o Brasil. Acho que todo mundo, de alguma forma, sente e chora a perda dessa figura extremamente importante e dessa figura humana decente, né? Alegre para nós, para os amigos, que era o ministro Teori Zavascki. E o ministro, nessa conversa que vocês tiveram durante as eleições americanas, o que ele planejava, o que ele sonhava para o país ou para o direito, ou o que ele comentava sobre a Lava Jato? Ele era um especialista em processo civil, sobretudo, escreveu muita coisa sobre isso, entre outras coisas. E ele imaginava modernizar o nosso regimento, modernizar um pouco o Brasil. Ele também falava dos problemas da Lava Jato, que era preciso fazer uma reforma política, que o Brasil precisava avançar. Ele achava que o caminho era pela reforma política. Claro, porque ele tem lá a percepção, muito mais do que nós, né, de todos esses documentos que ainda não foram revelados e coisas graves, e ele tinha tudo isso consolidado. Então ele tinha essa visão de, olha, o Brasil precisa se reformar, do contrário, isso vai continuar se repetindo, e é preciso, então, que nós coloquemos nossas energias nesses projetos de reforma. Um pouco que há um certo consenso, mas claro que ele falava com maior conhecimento de causa, porque, obviamente, estava afeito a toda essa realidade que está sendo aí investigada. Ele tinha temor do que o impacto das revelações da Lava Jato provocariam no país? Não chegou a falar sobre isso, mas claro que levava em conta, dizendo que isso era um elemento de transformação e, por isso, nós precisávamos ter propostas institucionais de mudança, não é? E sempre numa perspectiva bastante leve, não é? Assim, sabendo que tinha uma enorme responsabilidade, né, e que essa responsabilidade recaía inicialmente sobre seus ombros, mas ele falava disso numa perspectiva realmente de contribuir para que o Brasil saísse deste quadro diferente, né? E num tom otimista, não achando que o país estava perdido? Não tão caótico, mas num tom de que nós precisávamos prosseguir na faina, no trabalho de reforma. Realmente, como eu disse, nós não podíamos saber que estávamos nos despedindo, porque foi o encontro mais longo que tivemos nesse período. Depois vieram as sessões e todas as nossas atividades, conversamos pouco depois, né, assim, com essa liberdade, com essa amplitude que nós fizemos nessa viagem, né? A Procuradoria-Geral da República, alguns magistrados, alguns publicamente, outros reservadamente, têm um pouco de medo, receio sobre a continuidade da Operação Lava Jato depois da morte do relator Teori Zavascki. O senhor vê algum risco para a operação? Não vejo. Na verdade, isso está em boas mãos, nas mãos do Supremo Tribunal Federal, nas mãos do Judiciário. Veja, tudo isso só se desenvolveu graças às ações
de um judiciário independente, de instituições fortes que nós temos. E isso vai prosseguir sem nenhuma dúvida, independentemente de quem venha a ser o relator. Eu tenho sempre dito o seguinte, que o Supremo é uma instituição muito mais do que centenária. E ele tem uma sabedoria que é maior do que a dos seus eventuais membros, a sua composição presencial atual. Então, isso é preciso se perceber. O tribunal tem essa característica. Na verdade, é como se os nossos antepassados, de alguma forma, nos inspirassem. Mas é interessante porque, às vezes, as pessoas, a sociedade, colocam muito mais fé numa pessoa, num personagem, do que nas próprias instituições. Isso fica muito claro no caso da Lava Jato, né? Toda essa fé, essa esperança depositada no juiz Sérgio Moro, ou então no relator Teori Zavascki, principalmente depois da morte dele, e talvez um pouco menos de crença nas instituições. Eu tenho a impressão de que isso faz parte um pouco também da nossa cultura futebolística, né? Eu sou santista e, claro, cresci na geração Pelé e, obviamente, todos nós falamos do Pelé, mas aquela mas aquela era uma equipe, né? Então é preciso que a gente pense nas instituições também nessa dimensão. Eu acho que, e aí o papel de vocês, eu acho que é mostrar que as instituições funcionam. Não haveria um juiz Moro se não houvesse uma boa justiça federal funcionando, né, com independência, com um perfil de independência bem definido. Certamente nós não teríamos nenhum salvador da pátria. É melhor que a gente não acredite em salvadores da pátria e acredite nas instituições. O senhor já falou isso. Ministro, mas vai atrasar a análise da Lava Jato no Supremo? Qual o impacto que isso terá na investigação mesmo, no ritmo da investigação? Não acredito que haja um grande atraso, mas algum atraso talvez de semanas, haverá, porque ninguém teria o conhecimento que o ministro Teori tinha sobre o assunto. Até porque ele foi acumulando aquilo durante... Sim, claro, e a familiaridade de um com as delações que ele veio referendando, homologando. Deve ser um volume imenso. Isso, né? As informações que estão nos inquéritos, que muitas delas não foram sequer reveladas e tudo mais. Quer dizer, ele e sua equipe. De modo que haverá certamente esse atraso, mas isso é inevitável. Até alguém chegar e tomar parte daquilo tudo. Claro que terá que se fazer isso, de vez em quando acontece. Já tivemos fenômenos, por exemplo, não trágicos como o da morte, mas a aposentadoria de um relator importante, né? E aí se faz a substituição. Então, em suma, temos que viver com o inevitável, né? Conviver com o inevitável e prosseguir no nosso trabalho, na nossa faina, fazendo com que haja um bom desenvolvimento institucional, que a população não se frustre, e acredito que não se frustrará. Hoje nós temos todos os cuidados nas mãos da ministra-presidente do Tribunal, ministra Carmen Lúcia, que está dando toda a atenção exatamente para que não haja atraso. Tanto é que ela tomou essa deliberação, né, a que nos referimos, de determinar o prosseguimento, né, das audiências de confirmação das delações, em suma. Quer dizer, todas as cautelas estão sendo tomadas para que, se houver atrasos, ele seja o menor possível. Sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com o senhor. Então, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu urgência na análise da homologação do Odebrecht, né? Foi concedida, a ministra Carmen Lúcia deixou que os trabalhos das audiências prosseguissem com juízes auxiliares do ministro Teori Zavascki. Ela pode sozinha homologar essa delação antes de escolher um novo relator? O senhor acredita que ela o fará? Certamente ela fará uma avaliação disto, né? Tendo em vista também a perspectiva de substituição o senhor acha que é necessário? Não faria essa avaliação, certamente a presidente Carmen Lúcia fará uma avaliação. Há poucos dias para que, de fato, haja essa definição. Na semana que vem, certamente, nós já teremos uma definição sobre a substituição. Um relator até a semana que vem. O senhor acredita? Acredito que sim. Acredito que isso estará definido, ela está cuidando disso e certamente fará a avaliação. Pode ser que faça a opção por homologar uma ou outra das delações, né? Mas não acredito que venha a fazer de todo esse quantum que temos aí, nós são 77 delações, testemunhos, né, delações, então certamente isso é muito trabalhoso e muito delicado, né, porque isso envolve pessoas, direitos, pode ser questionado, mas, em suma, está em boas mãos. Agora, o senhor, e é interessante porque eles acabam usando um caso, quando o senhor era presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Menezes Direito morreu em 2009 e o senhor acabou redistribuindo alguns processos que o senhor considerou urgente para um outro relator. Para né? Relatores vários, na verdade. Para relatores vários, antes que o novo ministro, que acho que foi o Dias Toffoli na época, assumisse, fosse indicado, nomeado pelo então presidente Lula. Há várias possibilidades
possibilidades previstas no regimento interno para a ministra tomar essa decisão de quem será o próximo relator, ou até, se fosse o caso, esperar a nomeação de um novo ministro, mas o Temer já disse que não fará isso. A Lava Jato tem essa mesma urgência que o senhor identificou na época desses outros processos? Claro que tem urgência. Por exemplo, essa questão das delações, ela precisa ser definida. Né? Há uma grande expectativa em torno disso. Eu diria até que é uma certa urgência política, né? É um certo frisson em torno deste assunto. Vocês, do mundo da comunicação, vivem... E uma atenção muito grande da sociedade, uma cobrança, talvez, sonhando social. Com isso. O mundo político também está em ebulição, um certo frenesi. E há uma série de procedimentos, né, que precisam ser adotados até que se chegue a uma definição. Por isso que a ministra Carmen Lúcia tomou essa providência. As ações, claro, elas têm ritmos diferentes. Algumas já foram propostas. Já temos denúncias até recebidas na turma. Temos inquéritos abertos, mas ainda sem denúncia oferecida. Né? Então, o estágio de cada processo ele é diferente. Há investigações que ainda vão se desdobrar e se avançar. Então, mas o conjunto da obra ela é extremamente importante. É preciso realmente fazer com que esse processo ande, tenha o desenvolvimento, esses procedimentos todos, porque é uma avalanche de procedimentos. Não é? Eu me lembro que o ministro Teori disse que acho que havia 12 denúncias oferecidas e 80 inquéritos abertos até então, antes dessas delações. Não, um volume né? Portanto, fenomenal. É um volume fenomenal. Né? E tudo isso não vai ter o mesmo ritmo, claro, né? E exige do relator um esforço hercúleo. De modo que, a mim me parece que o conjunto precisa realmente ter um desenvolvimento, mas acredito que já na próxima semana teremos uma definição. E como é que... E agora, na verdade, todo mundo especula sobre como será feita essa definição. O senhor já conversou com a ministra Carmen Lúcia, pessoalmente ou por telefone? Eu conversei com ela e ela está também fazendo os estudos e analisando qual é a forma de produzir um consenso básico. Porque na sua época o senhor escolheu o sorteio, né, para redistribuir esses processos. Ela pode escolher o sorteio só entre os integrantes da segunda turma, o sorteio entre todos os integrantes. Aqui é um complicador que precisa ser reconhecido, é que este processo, por determinação nossa, inclusive de decisão regimental, esses processos antes decididos pelo Pleno, os processos das ações penais originárias, agora esses processos estão sendo decididos na turma. Não é? Não existia essa diferença na sua época, em 2009. E a turma, nesse caso, já decidiu incidentes, reclamações, já recebeu denúncias. Salvo engano, há 4 denúncias recebidas. Portanto, o senhor faz parte da segunda turma, inclusive. Dessa segunda turma. Já discutimos habeas corpus vários, já concedemos e também já denegamos habeas corpus. Portanto, esta turma já vem julgando essa matéria. Tem um conhecimento mais aprofundado. E essa realidade não se tinha colocado naquela época, né? Quando tivemos discutindo o caso direito, vamos chamar assim. Pelo que o senhor está dizendo aí, eu estou com a impressão de que o senhor acha que o relator deve ser escolhido entre os membros da segunda turma. Eu não estou emitindo juízo definitivo sobre isso, mas estou dizendo que esse fator complicador se coloca agora, quando não se colocava antes. Pós-mensalão, com aquela avalanche de processos no plenário, nós tomamos aquela decisão de permitirmos que a turma deliberasse sobre os processos criminais, com exceção do presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente da Câmara e do Senado. Não é? Mas, fora isso, os parlamentares hoje são julgados, e aí há uma grande massa, né, de casos da Lava Jato, são julgados numa das turmas. E, neste caso, pela distribuição que foi dada ao ministro Teori, o processo começou e se desenvolve na segunda turma. A possibilidade também da mudança, né? De alguém da primeira turma pedir... Também essa é uma cogitação essa transferência para a segunda turma. Tem se falado muito no nome do ministro Edson Fachin, que teria um perfil um pouco mais parecido. Essa é uma cogitação que o regimento também permite, não é? Porque até a posse do novo integrante a ser designado pelo presidente, é possível que alguém peça a remoção para a turma vaga, onde há uma vaga. Isso tem ocorrido ao longo dos anos aí na experiência do Supremo Tribunal Federal. Recentemente, inclusive, o ministro Toffoli fez essa, vamos chamar, migração, esta remoção, né, para a segunda turma, deixando a primeira turma, até mesmo para aliviar um pouco aquela pressão que havia sobre o ministro Fachin,
que estava sendo designado, e aí diziam, ele está vindo para atender aí aos desígnios governamentais em relação à Lava Jato e tudo mais. Agora, ministro, entre os integrantes da segunda turma, né, a gente tem o senhor, o ministro Lewandowski, a gente tem também o Dias Toffoli e o Celso de Mello, né? O Lewandowski é tido como alguém mais ligado ao PT, o Dias Toffoli foi nomeado pelo PT ainda, mas tem mudado algumas posições, são posições até mais parecidas com o senhor. O senhor, às vezes, é lembrado por críticos como alguém mais ligado ao PSDB ou ao governo Temer. O Celso de Mello é o decano, dizem que talvez ele estivesse cansado, não quisesse assumir essa relatoria. Existe um problema entre algum de vocês assumir a relatoria? Existe essa preocupação política ou de interferência política? Quem vier a ser designado cumprirá bem a sua função e também contará com a solidariedade, a compreensão e a ajuda de todo o tribunal. O relator, na verdade, é um organizador de todo esse sistema, mas ele terá que julgar ou na turma os incidentes, ou no plenário, dependendo do tipo de competência, terá que julgar com todos os colegas e com a colaboração e participação de todos os colegas. De modo que não devemos demonizar nem satanizar. Se o senhor fosse consultado, o senhor estaria disposto a receber essa relatoria? Não se trata de consulta. Ou de um sorteio? Se eu fosse emitir um juízo, eu diria que não. Mas não se trata de... Não é uma coisa que alguém quer, assim... Exatamente, ardorosamente quer. As pessoas podem até querer a vaga de ministro do Supremo, mas dificilmente acho que almejam ser relator da Lava Jato. Mas se o senhor for sorteado, o senhor aceitará a função? Todos, até porque não se trata de escolha, se trata de designação. Aí não se trata de uma opção que se me oferece. Também fala-se... A alternativa que se colocaria era pedir aposentadoria, por exemplo. Não, mas ainda não, né, ministro? Não está pensando nisso ainda. Há muitos nomes sendo cogitados também para a vaga do ministro Teori Zavascki, né? O senhor, inclusive, teve no último domingo com o presidente Temer, com o ministro Moreira Franco, também no Palácio do Jaburu, nesse jantar. Vocês conversaram sobre isso? Além, é claro, sobre o Santos, o futebol, tudo que aconteceu. Mas vocês conversaram também sobre essa vaga? Na verdade, se falou um pouco primeiro da tragédia, do acaso, de tudo isso que representou a perda do Teori, e também se fez um pouco de análise sobre o quadro, perfis, sem falar Qual necessariamente... seria o perfil? Não é... Que características, qualidades foram mencionadas? Na verdade, é um exercício mental, quase que retórico, de que as pessoas quase que chegam ao termo de dizer o ideal era ter um teori, né? Mas não se tem um teori. Então, isso não é muito difícil de ter alguém que tenha esse perfil técnico, ao mesmo tempo essa equidistância das forças políticas, né? E esse jeito um tanto quanto cerrado, né? No não pronunciamento da mídia, em suma... Só o teoria. Exatamente, então tem substituído. Exatamente, é muito difícil de se ter um perfil, mas é claro, um exercício assim, apenas sem fazer considerações de nomes, né? Foi mais, na verdade, uma elucubração livre, quase que uma homenagem a esse caro amigo, né, que nos deixou. Um dos candidatos tidos como favoritos atualmente é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins Filho. O senhor conhece, dizem até na imprensa que o senhor é um dos apoiadores do nome dele. Ele é autor de algumas frases e crenças bastante polêmicas, né? Uma delas é a mulher deve obedecer e ser submissa ao marido. A outra é o casamento de dois homens ou de duas mulheres é tão antinatural quanto uma mulher casar com um cachorro. Ou seja, ele é contra o casamento homoafetivo, é contra o uso de células-tronco para pesquisas. Ele pertence ao Opus Dei, né, que é uma vertente bem mais conservadora da Igreja Católica. Esse tipo de visão extremamente conservadora não seria um retrocesso para o tribunal? Essas questões têm que ser analisadas num conjunto muito mais amplo do que temas de costume. Nós temos pessoas mais cerradas em relação a temas de costumes, outros mais abertos. Eu sou insuspeito para falar sobre isso, porque nós não votamos o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas reconhecemos que é inevitável a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Não se trata de preferência nossa, né? Mas se trata de reconhecer uma realidade que aí está e que carece de proteção do Estado, né? Até para que direitos sejam reconhecidos, questões previdenciárias, questões às vezes ligadas a
dependência ou não em relação ao serviço público. Em suma, uma série de questões que estão postas. Eu mesmo afirmei no meu voto, discutindo esse tema, que a questão aqui era uma questão de proteção de minorias, que a Constituição deve. Né? Essa realidade existe, as pessoas estão aí, né? E nós não podemos negar essa realidade. A mim me parece que, tanto quanto eu conheço o Ives, ele também não nega essa realidade. Eu acho que esse texto aí está cheio de frases pinçadas e referidas... Mas são frases escritas por ele, Não, né? mas escritas por ele, mas na verdade ele reconhece, eu sei porque eu o conheço bem, ele foi meu colaborador quando estive na Casa Civil, no governo Fernando Henrique, que é longe de ser um governo, vamos dizer assim, conservador ou antiprogressista. E ele trabalhava com as teses que nós adotávamos e tudo mais com a maior abertura. A mim me parece que haverá agora, em relação a cada candidato, como tem acontecido... Mas a mulher sendo submissa ao marido, eu não acho que existe ninguém no Supremo Tribunal hoje que pense dessa forma. Nenhum dos seus colegas. Não acredito que haja e nem acredito que ele pense dessa forma. Não acredito que ele pense dessa forma. Mas está escrito. Não, mas isso me parece que é uma transcrição de um texto clássico sobre esse tema. A rigor, se alguém tiver essa opinião, é uma opinião absolutamente inútil hoje. Né? Se a gente for falar das nossas experiências, a gente dirá até que as mulheres é que mandam nos nossos lares, né? E não o contrário. Então, na verdade, acho que isso, no fundo... Então, o senhor apoiaria o nome dele, se ele fosse um dos candidatos? Não. Mas o senhor acha que ele é um bom nome? Não, pelo conjunto da obra. Como outros nomes são muito bons no STJ, certamente no TST, e nos tribunais brasileiros, certamente haverá nomes altamente qualificado, dependerá do perfil que o presidente da República trace para prover essa vaga, não é? Então, um outro nome aventado é o do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que também sofre críticas por ser alguém muito ligado ao governo, inclusive filiou-se recentemente ao PSDB. O senhor vê algum tipo de resistência política ou também eu interferência? conheço bem de muitos anos e gosto dele também. E pessoa altamente qualificada, todos nós sabemos. Mas ele ficaria contaminado por essas questões políticas de proximidade ao governo se Temer, se você olhar toda a tradição de indicação do Supremo, e se não quiser voltar aí na história de mais de 100 anos e ficar só nos 30 anos aí da Constituição de 88, nós vamos ver muitos nomes, às vezes até com filiação política, que depois se desvencilharam disto. Né? Um nome que a toda hora aparece na mídia como ligado ao PT, mas que tem tido uma atuação claramente independente, é do Toffoli. Sim. O ministro Aires Brito, que era afiliado ao PT, quando veio para o Supremo. Desfiliou-se e teve uma excelente participação. De modo que, a mim me parece Isso não impede que ele seja nomeado, não seria um problema. Cumprirá o papel, com certeza, um jurista qualificado, não é? Como qualquer outro que eventualmente venha a ser escolhido. É fundamental que quem vem para o Supremo saiba a carga simbólica que isso representa. Né? Quer dizer, que assuma realmente esse grau de imparcialidade. E a própria força, a institucionalidade do Supremo obriga. Né? Quer dizer, o Supremo na verdade, monitorado 24 horas. Toda a comunidade está observando. Mas não é imune à política. Claro que não. Nada é. Mas é bom que não seja. Uhum. Pelo menos que tenha noção da realidade política. Não é? Senão a gente se transforma em autista. E aí é um grande problema. Né? Um autista institucional. Não é? Aquela coisa que... vou fazer justiça ainda que pereça o mundo. Não dá certo isto. Não é bom que nós tenhamos a conexão com a realidade. Nesse sentido, conhecer o mundo político é muito bom. Nós temos grandes juristas que vieram da política. Oscar Correia, Aleomar Baleeiro, Adalto Lúcio Cardoso, que até é um símbolo hoje. Isso, grandes nomes. O próprio Nelson Jobim, que teve uma boa atuação. Isso é gente que vem da política, mas que desveste dos fardamentos, vamos chamar assim, políticos, e contribuem para o tribunal, também trazendo a sua visão da institucionalidade política. Porque a toda hora nós estamos discutindo temas que dizem respeito à política. Acho que cada vez mais. Né? Cada vez mais. E a nossa missão é definir limites de poderes, até do nosso próprio. Essa é uma atividade política, por excelência. Não política partidária, mas política na essência do sentido. Corporativa, né? Isso... Corporativista. Até tem um caso agora dos supersalários, enfim. Né?
que é muito criticado, que inclusive. É muito criticado. Olá, o A Notícia está de volta com o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes. Ministro, o senhor já fez muitas críticas à condução da Lava Jato. Uma das mais ácidas foi quando disse que o cemitério está cheio desses heróis em referência aos procuradores. Disse ainda que há uma concentração de poderes, sempre quando há uma concentração de poderes, você tem abusos. Que excessos ou abusos foram cometidos pela Lava Jato, na sua opinião? Na verdade, eu quero ressaltar desde logo a importância da Lava Jato. Sem dúvida nenhuma, é uma operação digna do nome, exemplar, a maior, acho que nós temos, talvez um dos maiores sistemas de combate à corrupção no mundo, né, considerando a dimensão deste sistema, né, que atingiu todo o aparato, o estamento político e foi para além dele, né, pegando todo esse sistema do Estado, as empresas estatais, fundos de pensão, em suma. E agora também com tentáculos no exterior, como nós estamos vendo. A gente viu pelo tamanho do acordo de leniência do Odebrecht, que foi o maior do mundo. E agora a decisão do governo do Peru, pedindo que a empresa deixe o Peru, em suma, a República Dominicana, a Argentina, em suma, tudo se fala sobre isso. Então, é uma operação extremamente exitosa. Eu reputo também que essa operação só pôde ser exitosa nessa dimensão graças ao que o Supremo fez no mensalão. Todo o trabalho bem sucedido, né, que também mostrou que havia uma criminalidade organizada no âmbito político. Temos que reconhecer esse trabalho, que é extremamente difícil. Não é? O trabalho do juiz Moura, embora ele esteja só dedicado, é um trabalho extremamente difícil. Às vezes, eu acho que há excesso nas condições coercitivas, que talvez o tribunal tenha que discutir, acho que o Supremo terá que discutir. Nas prisões preventivas, no número de prisões preventivas? Isso também pode ser discutido, e talvez na qualidade das prisões preventivas, no seu alongamento. Né? Muitas vezes as pessoas ficam presas por anos sem sentença. O Marcelo Odebrecht, por exemplo, já está preso há muito mais de um ano. Isso é um excesso na sua visão? Isso tem que ser avaliado. O Supremo já avaliou e considerou válido, por 3-2. A mim me parece que a jurisprudência do Supremo, em casos semelhantes a esses, tem dito, ou dizia antes... Era o habeas corpus, que se a pessoa já teve as informações todas que poderia oferecer apreendidas, né, quebra de sigilo e tudo mais, que em princípio não haveria justificativa para... Passaporte confiscado, tornozeleira eletrônica... ou todas as medidas alternativas que hoje existem, que não haveria necessidade da prisão preventiva. Mas a turma, na composição que havia, inclusive com a presença e sob a liderança do ministro Teori, que era o relator desses processos, entendeu de manter várias das prisões. Acho que houve um primeiro momento em que houve a liberação daqueles empresários, da UTC e tudo mais, mas depois o tribunal foi mais refratário no sentido de manter as prisões que tinham sido determinadas. Estabelecendo uma nova jurisprudência, né? Eu acho que quase isso, se não exatamente isso, quase isso, revendo, portanto, o seu entendimento tradicional. Eu continuo com o entendimento tradicional, no sentido de que a prisão preventiva deve ser excepcional. A eventual gravidade do delito não justifica, per se, a prisão. Mas, isso é um debate que nós temos que travar no âmbito do próprio tribunal, seja na turma, seja no pleno. As prisões preventivas são usadas ou foram usadas em algum momento pelos procuradores, pelos juízes, para forçar as delações premiadas? Eu não acredito que tenha havido esse propósito. E se houve, não é um bom propósito. E também não acredito que se a pessoa, e acho que tem até provas disso, de que se a pessoa obtiver a liberdade provisória, que ela vá deixar de fazer a delação. Por quê? Ela tem, na verdade, em face de si, o desafio da pena, da condenação. E é esse cálculo que ele terá que fazer. E agora a prisão depois da segunda instância. Depois da segunda instância. Então, não é a prisão provisória necessariamente que o leva a fazer a delação. Não acredito que seja isso. Isso pode quebrantar o ânimo, mas não acredito que seja isso o determinante. Ele sabe qual é o quantum da pena que o espera, daqui a pouco tempo, talvez, não é? E sabe também que há provas robustas contra ele. Então, talvez a decisão de cooperação esteja mais nesse âmbito. Então, eu não subscreveria essa tese.
Ministro, muitos criticam o ritmo lento da Lava Jato no Supremo, principalmente em comparação com o ritmo dos trabalhos na primeira instância, onde vários empresários já foram julgados e condenados. No Supremo, o senhor mesmo disse, algumas denúncias, a maioria inquérito ainda, não sei, acho que se algum réu, no máximo 1 ou 2. 4, talvez. 4, talvez, mas poucos. De fato, não há um descompasso entre os trabalhos no Supremo e na primeira instância, no juiz Sérgio Moro? Aí é também um pouco de desconhecimento. O juiz Sérgio Moro hoje é dedicado a isto. Exclusivamente. Exclusivamente a isto. O ministro Teori, na verdade, tinha que cuidar de todos os processos do Supremo que são distribuídos. Mais de 7 mil ele tinha, né? E mais todas essas questões. Então, essa é uma peculiaridade. O processo no Supremo também tem todas as peculiaridades. Essas 84 investigações, inquéritos, a rigor, são inquéritos. A Procuradoria está investigando junto com a Polícia Federal. O relator apenas, na verdade, autoriza aquelas medidas constritivas, quebra de sigilo, busca e apreensão, mas o mais da investigação está sendo feito pela própria polícia. Então, isso não é imputável ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, nós esquecemos o seguinte, decidido no Supremo está decidido, é definitivo. A decisão do juiz Moro passa pelo TRF, passará certamente pelo STJ e ainda virá ao Supremo, em determinada medida. Sim. Então, a rigor, não dá para fazer comparação de coisas absolutamente diferentes. Não é? Nós vimos no processo do mensalão. O Supremo decidiu o mensalão. E as pessoas que foram condenadas cumpriram pena, estão na cadeia, alguns já estão saindo. É porque a sociedade tem um pouco de dificuldade em entender esse atraso, essa lentidão que o senhor explica e coloca muito Isso, é porque bem. O procedimento é muito mais complexo. Claro. Quer dizer, veja, para receber uma denúncia no Supremo, nós temos uma solenidade. Nós temos uma sessão em que há defesa, debates, e nós deliberamos no colegiado, ou no plenário, quando se trata de autoridades como o presidente da República, vice-presidente, ou presidente da Câmara ou do Senado, ou da turma. O juiz decide isso por um despacho. Quer dizer, tudo isso é diferente do ponto de vista... Mas aí vem à tona aquela questão, né? Será que o Supremo é o foro mais adequado para julgar todos esses casos, principalmente essas grandes investigações de corrupção? O senhor mesmo disse, teve mensalão que já tomou muito tempo, né? Mais, sei lá, 1 ano julgando em todas aquelas sessões do Supremo. Agora a gente tem a Lava Jato, que é maior ainda. Ou seria o caso de rever, repensar o foro privilegiado? É possível repensar o foro privilegiado, não é difícil de repensar. O problema é que nós temos delicadezas as maiores nesse tema. Imagine que amanhã o presidente da República esteja sendo processado em primeiro grau. Nós vimos isso nos Estados Unidos. E alguns dizem, isso é o ideal. Não, mas aí o foro seria mantido para algumas figuras, por exemplo, os presidentes dos poderes, obviamente, ainda teriam direito ao foro privilegiado. Mas hoje tem muita gente, né? Este é o grande problema do foro privilegiado, ou desse chamado foro por prerrogativa de função, tecnicamente talvez mais adequado. Por quê? Porque, a rigor, talvez a contabilidade do Constituinte de 88 é que esses fatos seriam excepcionais. Hoje nós temos talvez mais de 1/3 do Congresso, talvez quase metade, investigado no Supremo Tribunal Federal. Veja, a nossa capacidade de processar tudo isto não corresponde a essa realidade, e o Constituinte não previa isto. Não é? Talvez um percentual muito menor, né? Mas... infelizmente, houve, vamos chamar assim, essa infestação, pelo menos no que diz respeito às investigações, e esse quadro se tornou muito difícil. Agora, também não é muito fácil passar essa competência para o juiz de primeiro grau, porque não seria o caso de criar uma vara especial no Distrito Federal, que fique exclusivamente com esses casos? Existe essa ideia, mas esse juiz sozinho seria mais poderoso do que o Supremo todo, com 11. Veja que, portanto, as dificuldades. Né? Esse juiz, né, no Distrito Federal, que decidiria todos esses casos, seria um super juiz. Existe na literatura jurídica do Ouro que trabalha com a ideia de um super juiz, o juiz Hércules. Esse seria realmente um juiz extremamente poderoso, mais poderoso do que o Supremo todo. Faz sentido isto? A gente já não tem um juiz assim? Quase isso? Acho que não. Aos olhos da sociedade, pelo menos. Não, mas acho que não, porque os processos continuam. Veja quantas operações hoje nós temos aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em suma, com muita visibilidade, processos extremamente importantes, e que não estão associados ao fenômeno da chamada República de
de Curitiba. Alguns têm maior ou menor visibilidade, mas digo assim, a justiça como um todo hoje tem papéis muito importantes. E também nos estados nós estamos vendo também esse fenômeno, né, de judicialização na matéria da política em matéria criminal. Então, não me parece que a solução seja fácil. Não é? Por quê? Porque também nós podemos ter essa politização invertida. Esse juiz está perseguindo, ou esse procurador está perseguindo uma dada facção política. Sim. Né? Isso também pode ocorrer em primeiro grau. Né? Então, não são soluções muito fáceis, infelizmente. Ministro, o senhor e o juiz Sérgio Moro estiveram em lados opostos em uma audiência no Senado no final do ano para discutir o projeto de lei de abuso de autoridade. O senhor defende o projeto de lei, que data de 2009, e o senhor diz que não pretende restringir a Lava Jato. O juiz Moro argumenta que o momento não é oportuno, porque a gente está aí no meio da operação e ele vê isso como um cerceamento à operação. O fato é que o projeto de lei já estava parado há 7 anos, foi desengavetado pelo senador Renan Calheiros há alguns meses, né? Ele é investigado em 8 processos na Lava Jato no Supremo. Originalmente está claro que a lei não tinha essa intenção de ser um cerceamento, alguma operação, até porque ela sequer existia. Mas o presidente do Senado não acabou transformando essa lei de abuso de autoridade em um instrumento de pressão política do Ministério Público? Não sei se ele tinha essa intenção, não sei se isso também é relevante nesse momento. O que eu acho é que o Brasil tem carência de uma lei de abuso de autoridade. A nossa última lei, que consolida esses tipos de abuso de autoridade, é de 1965. É antiga. O ministro da Justiça, Milton Campos, do governo militar. Naquela época em que os liberais ainda tentavam conter os abusos do governo militar, que acreditavam numa intervenção cirúrgica e tudo mais. Então, o ministro da Justiça de Castelo Branco era Milton Campos, um grande liberal de Minas Gerais, que foi o autor dessa lei. Essa lei está totalmente ultrapassada. Veja, vazamentos, divulgações de fatos que não poderiam ocorrer, abusos de variedade. Isso não existia Isso na não época. existia. Então, nós precisamos atualizar. E o abuso de autoridade no Brasil vai de A a Z. Começa com o guarda de esquina e muitas vezes vai até o vice-presidente, presidente da República, ocorre no Supremo, ocorre na Câmara dos Deputados, CPI, em suma. E o projeto tentou traduzir tudo isso. O abuso do fiscal de renda, do auditor fiscal, né, do delegado, em suma. Então, a mim me parece que é preciso discutir. Tem razão o Sérgio e todos os outros quando dizem, mas não pode haver tipos abertos. Claro, mas então vamos aperfeiçoar o projeto. Quanto mais se tem poder, mais se tem que ter responsabilidade. Né? Então, a mim me parece óbvio que isso faz parte da nossa evolução civilizatória. O nosso processo civilizatório exige uma nova lei de abuso de autoridade. É preciso que ela seja votada. Vamos falar um pouquinho sobre a ação da chapa Dilma Temer no TSE, que é presidido pelo senhor. Quando é que há alguma previsão para o ministro Herman Benjamin proferir o voto dele, né? Porque alguns imaginavam no ano passado, acabou ficando para esse ano, agora talvez tenha esse atraso na delação do Odebrecht, se ele vai usar ou não as informações contidas nas delações do Odebrecht também na cassação da chapa, no processo que pede a cassação da chapa. O que nós temos agora, esses fatos estão sendo revelados por vocês, é a revelação dessas gráficas que foram investigadas, né, o relatório da Polícia Federal, e isso certamente está sendo juntado aos autos. O ministro Herman está voltando às atividades. Isso aumenta a complicação? Complica ainda mais o caso? Não, mas isso exige pronunciamentos das partes envolvidas, análises. Não sei se isso vai deferir ou exigir novas provas e tudo mais. O fato é que nós continuamos com os autos ainda inconclusos. Né? Nós não temos ainda a instrução probatória. Mas o senhor imagina o quê? Até abril, maio? Quando tem... É difícil estimar, porque depende exatamente do encerramento dessa fase probatória. Claro que, encerrada a fase probatória, o ministro Herman vai ouvir quem requereu, o PSDB, os partidos envolvidos aqui, PMDB, PT, né, o presidente Dilma, o ex-presidente Dilma, Temer, e certamente vai ouvir o Ministério Público e dará por encerrado esse processo e pedirá pauta. Ele disse ao senhor se vai usar o conteúdo das delações do Odebrecht? Não me falou nisso. Isso tem sido discutido. Né? E veja, de novo, nós temos essa pergunta que depende do novo relator. Dessa resolução aí da questão do Supremo. Né? Então, não sei ainda se haverá desdobramentos. Já vi várias estimativas nos jornais de que nós poderíamos julgar em fevereiro. A mim me parece
pouco provável nas atuais circunstâncias. O que parece mais provável para o senhor, a partir de quando? Eu vou torcer para que nós decidamos ainda este semestre. Mas se avançarmos muito ainda nas discussões probatórias, né, e novos elementos, que normalmente chamam novos procedimentos, muito provavelmente podemos passar para o segundo semestre. Agora, nos bastidores fala-se muito que é grande a chance do voto do relator Herman Benjamin ser pela cassação favorável à cassação da chapa. Qual o risco para o governo Temer hoje? Temos que avaliar isto. Primeiro, como se diz na música, primeiro é preciso julgar para depois condenar, não é? Então é preciso esperar. Quer dizer, o voto do relator é um voto importante, né, de uma pessoa qualificada e que lidou com os autos, mas é um voto, não é? Nós precisamos discutir essa questão no âmbito do tribunal como um todo. E como é que está o ânimo no tribunal? Não existe ânimo prévio, né? Nós vamos ter que nos posicionar diante das manifestações finais, do parecer da Procuradoria da República, dos elementos que constam dos autos, né? E certamente com base no voto cuidadoso que o relator elaborará. Se, eventualmente, essa chapa fosse cassada, qual seria a repercussão para o país? O agravamento da crise política e econômica não jogaria o país de novo numa zona, num período de incerteza muito longo e muito profundo? Não vou fazer juízo sobre isso, porque pode haver tanta coisa antes desse episódio, certamente pode haver também absolvição. Né? Pode haver o não reconhecimento da responsabilidade. Como eu disse, primeiro é preciso julgar para depois condenar. Vamos aguardar. Essa tese de separação das contas do presidente da vice, que é tida, talvez seja usada pelo PMDB, né? O PMDB da Sinage, que vai usar separação entre Temer e Dilma, é possível? Existe precedente? É uma discussão, já se colocou isso. É uma discussão que se coloca, se não uma separação ideal, uma separação quanto à responsabilidade. Quem é responsável pela campanha? Se o presidente, qual é o papel do vice nesse contexto? E invoca-se até precedentes existentes na Justiça Eleitoral. Isso, mas nós vamos ter que aguardar isso com muita calma. Eu acho que esse processo é extremamente relevante. E eu falo com a autoridade de quem foi o responsável pela abertura desse processo. Porque pode mudar tudo, né? Porque eu fui o voto inicialmente divergente da ministra Maria Tereza, né, que queria encerrar esse processo no seu nascedouro. Portanto, fui eu que insisti para que o tribunal abrisse. Acho que esse processo tem um significado histórico, porque ele nos ensina o quê? Como se faz uma campanha presidencial. Pela primeira vez, a Justiça Eleitoral está se debruçando sobre essa realidade. Ainda no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, existem reformas, projetos de reforma, tanto no Senado quanto na Câmara. O que o senhor acha importante mudar, votar, para já valer para as próximas eleições de 2018, inclusive sobre o financiamento de campanha, né? Zé, eu estou convencido que é preciso ter alguma cláusula de desempenho. É preciso reduzir o número de partidos. Veja que hoje nós temos aí 28, 29, 30 partidos representados no Congresso Nacional. A base do presidente é de 18 partidos. Então, nós precisamos discutir isso. E sobre o financiamento? Precisamos discutir o sistema eleitoral. Qual é o sistema eleitoral que vamos ter? Porque o grande problema é que nós estamos discutindo financiamento sem sabermos qual é o sistema eleitoral. Se é lista fechada, se é voto distrital. Se é voto distrital, se é lista aberta. Veja, nessa eleição nós tivemos quantos candidatos? 500 mil candidatos. Essa eleição municipal. Como que a gente financia isto? Na eleição presidencial é inviável só o financiamento público? Deve ser discutido algum tipo de financiamento para empresas com um limite menor? Ou então um fundo, além do fundo partidário, um fundo é uma eleitoral? possibilidade. Alguma coisa vai ter que se fazer. Há um consenso no mundo político de que o modelo atual de doação apenas das pessoas físicas, naturais, é insuficiente para atender a uma eleição, né, esse jogo de elefantes que vai ser a eleição presidencial. Eleição de governadores, eleição de senadores, de deputados federais. Eu acho que nós temos que apostar também na mudança do sistema eleitoral, até como pressuposto do debate sobre o financiamento. Do contrário, e acho que aí é a minha crítica também ao Supremo, nós colocamos um pouco o carro na frente dos bois. Vamos para o nosso pinga-fogo. Lava Jato. Operação extremamente importante e acho que mudou a face do Brasil. Sérgio Moro. Um juiz extremamente competente, digno de todos os elogios. Rodrigo Janot. Certamente um procurador competente. Carmen Lúcia. Um notável presidente do Supremo Tribunal Federal. Eduardo Cunha. Lamentável todos esses
envolvimentos que levaram a esse desfecho, né, de sua queda e tudo mais, os seus comprometimentos. Presidente Temer? Tem conduzido, acho que o Brasil com grande lucidez, num momento extremamente difícil, e, sobretudo, acho que se destaca no presidente essa serenidade, né, em momentos difíceis. Lula? Sem dúvida nenhuma, um político competente. E Dilma? Já não posso dizer a mesma coisa da presidente Dilma. Eu diria que foi uma presidente esforçada. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista. Foi um prazer tê-la aqui com a gente no Notícia, e volte sempre. Já está convidado para voltar, porque sempre tem novos assuntos, não dá nem para cobrir a pauta inteira, apesar de ser uma entrevista longa. Obrigada a você também que ficou com a gente até essa hora. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite para você. Até a segunda que vem.